Bem-vindos a mais um Magos do CX, diretamente aqui da nossa casa, a Stay Studio, pessoal fera em audiovisual. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Rodrigo Topan, ele que é agente de atendimento, experiências do cliente e produtos. É um cara apaixonado por esportes. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite e eu queria conhecer, até para o pessoal também te conhecer, um pouco da sua história. É um prazer estar aqui, Matheus. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que a gente vai bater um papo bem bacana aqui, falando um pouco, né, sobre esse mercado que está super em alta, enfim, nas empresas aí no geral. Vou contar um pouquinho antes da minha história, acho que é bacana aí para o pessoal que não me conhece saber um pouquinho. Uma curiosidade minha, eu comecei a trabalhar no McDonald's, foi meu primeiro trabalho. E ali, né, eu já tive muito contato com o público, muito contato com a experiência ali do cliente, porque o McDonald's é uma empresa muito focada no consumidor, então você ali atendendo, enfim, né, os clientes ali no dia a dia, passei ali por diversos setores e tive minha primeira experiência com gestão ali. Foi meu primeiro cargo, assim, como gestor de pessoas. Ali, sabia que não iria ficar ali por muito tempo, comecei a faculdade de administração, fiz um estágio na Pirelli Pneus, então trabalhei lá por quase 2 anos na área de crédito e cobrança, e daí já fiz uma migração para o Banco Volkswagen. Então o Banco Volkswagen foi assim, o meu primeiro grande trabalho, vamos chamar assim, após a minha formação acadêmica. E ali foi uma grande escola. Fiquei ali por volta de 12 anos, foi um tempo muito grande, então saí ali de assistente, enfim, fui até analista sênior ali na época, passando por diversas áreas, desde produtos, marketing, operações, projetos. Então, a minha carreira deu um 360 ali dentro do banco. Trabalhei ali muito tempo com consórcio, em todas as etapas de diversificação ali do produto. E isso foi me dando muita bagagem, foi me dando muita expertise em várias áreas. E quando eu estava ali, nos últimos 2 anos, mais ou menos, 2 anos, 2 anos e meio, eu trabalhei em marketing, na parte de desenvolvimento de produtos. E ali começou um pouco da minha história, um pouco mais forte com a experiência do cliente. Por quê? Apesar de naquela época não se falar tão forte em experiência do cliente, a gente está falando isso, sei lá, mais ou menos uns 10 anos aí, nós já fazíamos pesquisas, então nós já tínhamos ali, por exemplo, feedback tanto do consumidor, né, dos consumidores, quanto feedback da rede de concessionárias, e ali a gente tinha que correr atrás do prejuízo, de fazer planos de ações ali para melhorar os nossos processos internos, implementar um projeto, enfim. Isso foi me dando, como eu disse, né, um pouco dessa bagagem, dessa experiência. E aí eu recebi um convite para ir pro varejo. E aí, na época, óbvio, né? Você pensa, poxa, 12 anos de empresa, será que você tem coragem de sair? Tive coragem. E posso dizer a você que foi uma das minhas melhores decisões. Por quê? Porque dali a minha carreira começou a dar uma rampada. Porque eu saí de uma posição ali de analista sênior, começo um novo desafio já como líder, né? Já como coordenador. Esse desafio foi para a Fast Shop também ali. A gente sabe quando a gente olha para essas empresas aí de eletrodomésticos, né, casa, enfim, é uma empresa muito boutique assim de mercado, onde eles alocam, né, muitos compromissos ali internos, muita estratégia do grupo na experiência do consumidor. E eu pude aprender muito no tempo que eu fiquei ali. Então eu tinha uma área, né? Eu fui coordenador, depois fui gerente de experiência do cliente lá na Fast Shop e pude trabalhar ali, cara, com inúmeros projetos, né? Eu acho que isso foi muito importante pro meu crescimento. Então, desde implementação de URA, de portal de autoatendimento, de trabalhar muito com NPS, de trabalhar muito com a questão da experiência, não quando a gente fala só em atendimento, mas a gente fala da jornada aí toda, né? Desde o início ali da compra, até pensando no pós-venda, logística, enfim, N áreas que na época
toda a pesquisa perpetuava ali para a gente entender um pouquinho dessa experiência do consumidor como um todo, olhando para a jornada completa ali do cliente. Depois disso, eu fui para a Vivara, também uma empresa do segmento de luxo, óbvio, né? Quando a gente fala ali de joalheria. E ali foi, para mim, eu acho que uma grande escola, porque de fato ali eu já entro como head ali de CX, de atendimento ali da empresa, e a gente começa a fazer uma grande transformação ali dentro. Nós tínhamos um atendimento via BPO, trouxemos esse atendimento para dentro de casa, implementamos novos sistemas, contratamos gente, treinamos pessoas. Ali na área de atendimento, a gente colocou uma área de vendas ali para fazer um atendimento ali, né? Um suporte pensando com essa experiência ali em vendas, que isso não existia ali na empresa, enfim. A gente fez uma grande transformação nesse período que eu estive lá. E eu tenho muito orgulho, né, de todas essas entregas que eu e meu time na época nós ali fizemos. E isso foi me dando muita musculatura de mercado, isso foi me dando muitas experiências, né, daquilo que eu já tinha vivido um pouco na Fest, depois na Vivara. E aí, mais uma vez, teve um reviravolta aí na minha carreira. Como eu falei, né, mercado financeiro, varejo e segmento elétrico. Segmento elétrico para mim foi um grande desafio, porque imagina, né? Eu fui contratado para implementar uma área de varejo dentro da Comerc Energia, né? Que foi essa minha transição depois que eu saí da Vivara, porque a gente fala em mercado livre, né? Quando a gente fala em mercado livre, as pessoas pensam, poxa, mercado livre é o site de compras. Não, a gente está falando de mercado livre de energia. Para mim também foi meio que um choque, porque, poxa, não conhecia nada de mercado livre de energia. Depois eu vou falar um pouquinho mais aí sobre esse assunto, mas foi para chegar lá, implementar uma área de atendimento, pensar em ferramentas de CX, pensar em desenho de jornada, enfim. Eu, com o meu conhecimento de mercado, né, conhecimento de varejo, vim para a Comerc para implementar essa área, para fazer a área rodar. Em contrapartida, aprendi muito sobre o mercado de energia, que para mim era um mercado pouco familiar, onde eu ia pensar, né, que o mercado de energia ele é tão regulamentado pelo governo. Ele precisa seguir algumas regras para ele poder funcionar da melhor forma de fato. Então, tudo isso, né, foi complementando aí esses desafios que eu tive durante esse tempo. Agora dando um spoiler aí, essa semana, né, a gente está gravando aqui, mas foi a minha última semana de trabalho na Comerc. Estou partindo para um novo desafio, estou indo pro mercado financeiro, na verdade, voltando pro mercado financeiro. E uma coisa bacana de falar em todo esse meu processo seletivo, né, todas essas questões, né, que envolve, né, um processo seletivo. Uma das coisas muito bacanas que aconteceram, né, e foram, né, alguns, vamos chamar assim, feedbacks, que as coisas vão ali se conectando. Então, né, enfim, né, a diretoria ali me entrevistando, aquela coisa toda, me disse assim, Rodrigo, é super bacana porque você conhece do produto, você conhece do mercado financeiro, mas a experiência que você teve fora do mercado financeiro, principalmente quando a gente fala sobre experiência do consumidor, jornada, atendimento ao cliente, pesquisa de satisfação, ou seja, né, esse pacote todo vai ser muito útil quando a gente fala em desenvolvimento de produtos. Então você não chega aqui tendo uma cadeira, né, uma gerência de produtos. Você tem, óbvio, né, essa cadeira de produtos que é o seu core, aquilo que você vai precisar fazer, mas em contrapartida você vem com uma grande bagagem de centralidade do cliente, que é óbvio, né? Todas as empresas precisam, né, de profissionais que tenham esse expertise, que tenham essa bagagem, e você vai unir aí as duas coisas. Então, estou muito também feliz aí por esse novo momento aí da minha carreira. Com certeza aí
terão boas novidades aí para frente. Bacana. Cara, é muito legal de escutar a sua história, porque parece que cada desafio que você teve anteriormente, ele foi te preparando para o maior. E no sentido de, aqui eu aprendi várias coisas de ferramenta. Daí aqui eu já tive que internalizar o call center. Então eu precisava ter aprendido tudo aquilo que eu aprendi antes para ter feito esse trabalho bem. Aí aqui eu peguei tudo que eu aprendi nesse segmento e com isso aqui e fiz do zero, pegar uma empresa de energia, né, que é bem engenharia, outro viés. Bem cartesiana, né? Cartesiana. E falar, cara, agora o mercado mudou, então a gente tem que mudar 360 não, 180 pro lado de lá e criar quase que um varejo. Então, assim, era um cara que já tinha experiência em varejo, que já tinha experiência técnica de implementar vários projetinhos, que já tinha experiência de montar um call center interno. Então, acho que é muito legal de ver como esse processo, essa bola de neve, né? E a minha pergunta aqui é sobre... No McDonald's, né? O primeiro trabalho ali. Você poderia... Imagino que você precisava de dinheiro, você não estava trabalhando lá por hobby. Você poderia ter trabalhado no McDonald's, ficar ganhando dinheirinho e acabou. Mas como você encarou aquilo como uma escola? Porque a gente paga para aprender. Por que não receber também para aprender, né? Então, uma escola. E como ter trabalhado no McDonald's, ter feito esse trajeto, até de ter uma certa comando ali dentro, te ajudou a entrar no seu primeiro trabalho mais formal, vamos dizer assim? Não sei se teve algum impacto na hora da entrevista ou não. Cara, eu acho que teve um impacto bacana, porque o McDonald's, apesar de ser uma empresa tradicional, né, uma empresa, né, de muitos anos aí de mercado, ele tem um aspecto jovem que muitas vezes é o primeiro emprego de muitas pessoas. Só que eles têm uma coisa que é muito bacana, e depois quando você está ali na faculdade, você consegue alinhar a teoria com a prática. É um trabalho muito processual. Você tem muitas etapas condicionadas até que a gente entregue, sei lá, um hambúrguer, que é o produto final ali pro cliente. Então, eu acredito que essa visão de processos, né, a visão de implementar qualidade dentro ali do seu trabalho, mesmo porque você precisa entregar isso para o seu cliente, porque você está entregando um alimento. E toda essa questão, né, de visão de cliente, de atendimento ao cliente, de ter o cuidado em atender o consumidor que está ali numa fila, que está aguardando o seu produto, que às vezes é muito rápido, né, ele pega, sai para comer. Isso foi me dando também essa expertise para chegar no momento 2, ali numa entrevista de trabalho, ainda óbvio, muito novo, mas ter um pouco dessa bagagem. Conseguir contar um pouco disso, né, pro gerente ali, enfim, né, pro coordenador que estava me entrevistando, né, eu ainda era muito jovem, num cargo de estágio ali com 20, 21 anos. Então, essa bagagem do McDonald's, ela me traz esse viés para que eu consiga, ali na entrevista, óbvio, né, a entrevista é uma venda ali, não tem como dizer que não é, para que ele fale assim, poxa, é legal contratar o Rodrigo aqui para ele fazer uma carreira, óbvio, numa área totalmente diferente, né? Eu saio ali de atendimento de uma empresa de fast food, vou para uma empresa mais formal, trabalhar numa área de finanças focado em crédito e cobrança. Então, mas eu acredito que isso foi importante aí para dar esse start aí mais, vamos chamar assim, formal na minha carreira. Não, legal. Porque se você olha para o McDonald's, eu acho que assim, uma coisa é eu pensar em processo numa empresa gigantesca. Eu sei que os processos acontecem, eu sei quais são, mas visualmente você não consegue ver eles facilmente. Quando você está no McDonald's, eu acho que você tem o processo acontecendo, aí você vê, não, o cara tá pegando um hambúrguer aqui e colocando ali. Então, é mais fácil assimilar a lógica ali de processo. Então, você vê o processo na prática, você vê como aquilo... vamos mudar esse processo porque esse aqui tá demorando e você vê melhorando. Então, eu acho que é muita coisa rápida que você vê ali. E do outro lado do balcão, assim, do lado da fábrica, né, que é a produção do hambúrguer, você já tem o cliente vindo, o cliente feliz, triste, reclamando, achando ruim, enfim, você tem todo, você tem o... Eu acho que é uma mini... Óbvio, o McDonald's é gigantesco, mas uma loja do McDonald's é uma mini empresa muito grande que você tá vendo tudo acontecer ao mesmo tempo e tá conseguindo conectar as coisas. Pô, erramos aqui, prejudicamos ali. Eu acho que essa visão, para alguém que começa assim, é fantástica de poder começar num lugar desse. Exatamente. E tem uma coisa que é muito bacana, né? Como você está dentro de uma estrutura grande, como o McDonald's né? É uma multinacional, uma big company, mas você está dentro de uma estrutura pequena porque são divididas em restaurantes.
Então, todos os dias você tinha reunião de alinhamento ali com a gerência para ver o que tinha acontecido no dia anterior, para ver o que você tem que fazer nesse dia. Por exemplo, quando a gente tinha dias de maior volume, maior ticket médio, enfim, tudo isso a gente tinha que ter ali até para se preparar com maior estoque, ter mais pessoas para atender os clientes, enfim, é uma construção ali diária. Então, para quem começa ali como primeiro trabalho para ter essa visão processual, eu acho que era muito bacana. Fantástico, fantástico. Eu até tentei trabalhar na Pizza Hut uma época, mas eu não fui aceito. Enfim, acho que outra história. Vamos mudar agora de mercado, vamos falar para o mercado livre de energia, né? Vamos Você lá. contou um pouquinho dele, mas só para as pessoas entenderem, como eu já entrevistei algumas pessoas da Reenergisa, da Enel aqui, então Tá eu acabei bom. me familiarizando um pouco mais, mas legal você contar. Eu sei que tem várias. Então, o mercado era todo fechado e regulado, ou seja, quem distribuía energia, você tinha que comprar energia dessa pessoa. Então, a lógica, né? Tem o gerador de energia, tem quem transmite energia até os locais, tem quem distribui energia. Então, naquela época, você era obrigado a comprar de quem estava distribuindo na sua região. Ponto e acabou. Isso aí. Se era uma empresa grande, média, pequena, a sua casa. E qual que é a mudança que já aconteceu e que está por vir aqui? Porque eu acho que esse é o grande olhar das empresas, né? Elas já estão sabendo o que aconteceu lá fora desse jeito, provavelmente vai ser implementado tudo aqui. Então, se puder contar. Então vamos lá. Só para tentar explicar um pouquinho, acho que você já deu uma grande introdução aí sobre, falando aí de Mercado Livre. O Mercado Livre de Energia, aqui no Brasil, ele não é tão antigo assim, né? Ele começa ali no final ali dos anos 90, começo aí dos anos 2000, e ele foi tomando forma, né? Ele foi crescendo. Para quem não sabe muito do conceito, mas o Mercado Livre de Energia é onde o consumidor pode escolher a empresa por onde ele vai comprar essa energia. Atualmente, nós temos, né, nós até brincamos internamente, dizendo que hoje nós, como consumidores residenciais, nós estamos no mercado cativo. Ou seja, né, cada região do país, às vezes cidades, precisam adquirir os serviços da distribuidora local. Quando você está apto a entrar no Mercado Livre de Energia, você tem N empresas por onde você pode escolher aquela empresa que vai te fornecer a energia, principalmente, né, hoje, a gente falando aí de empresas. Então, esse mercado é um mercado que vem crescendo. E aí, aquilo que eu falei um pouquinho ali na minha história, em 2024, esse mercado abre de novo. Então, esse mercado ele abre para que outras empresas possam migrar para o Mercado Livre de Energia. Tá, então a primeira abertura foi para qual tipo de empresa poder comprar de quem quisesse? Eram grandes empresas. Só? Imagina, indústrias, né? Uma Gerdau? Exato. Grandes indústrias, porque tinha um consumo enorme de energia. Quando a gente fala aqui em 2024, a gente começa a falar de uma estrutura dentro do Mercado Livre que nós chamamos de varejista. Então, a gente já começa a falar de um varejo, vamos pensar assim, num atacarejo. A gente não está falando de grandes empresas, nem de pequenininhas. A gente está falando de um nível médio ali de empresas que mais ou menos ali tem uma conta, né, para ficar mais fácil, uma conta média de energia entre 8 a 10 mil reais por mês. Às vezes uma padaria maiorzinha Uma padaria maior, por exemplo, uma academia, uma empresa, enfim, né? A gente tem uma loja média. Uma loja média, uma empresa, sei lá, de cerâmica, enfim. São empresas que no passado elas não podiam estar, mas com a abertura do mercado elas entram nesse pool também. Que foi ano passado. Que foi isso, em janeiro de 24 abriu esse mercado. São empresas ainda que fazem parte, né, de um grupo chamado A, que é um grupo de consumo dentro do setor elétrico, mas com um consumo menor quando a gente olha para essas big companies aí do mercado, essas grandes indústrias. E aí essas empresas, né, já começam a vir aqui pro Mercado Livre, né? Então existe, né, outras empresas, não só
as distribuidoras que criam, né? Acho que é importante falar. Você tem um agente aí no meio do caminho que são empresas comercializadoras de energia. Então, nós temos muitas empresas comercializadoras de energia e as próprias distribuidoras criaram as suas comercializadoras para que elas também pudessem competir com as demais. Ou seja, tem um monte de gente que gera energia, seja com hidrelétrica, seja com fotovoltaica, eólica, não importa. Sim, não importa. Aí tem os grandes lá que transferem, sei lá, do Nordeste para São Paulo, tem uma linha grande para transferir. E aí tem o distribuidor. Além do ente distribuidor, existe aí agora a figura da pessoa que vende de fato. Isso, exatamente. E comercializa. Eu compro lá um monte ali atrás e saio distribuindo, como se fosse um... Isso, Eu não distribuo de uma forma física, mas eu distribuo do ponto de vista de contrato. Porque, na verdade, você vai ter um contrato de energia com essa empresa na qual você está comprando a energia de um período determinado. Tá. Mas acho que uma coisa importante de dizer que o papel da distribuidora ela não cai por inteiro. Porque eu compro a energia de um comercializador. Você compra de mim. Eu compro de você, por exemplo. Você está me vendendo energia. Só que para que essa energia continue chegando no meu estabelecimento, eu preciso da rede, eu preciso do distribuidor, que ainda continua-se com o papel aqui da distribuidora local aí da sua região. Então você pagaria um FII grande para mim, porque o consumo é comigo, Sim. Mas você paga um FII para quem tem o eu, poste na rua. Eu continuo pagando, exatamente. Tá. Então no final do dia eu pago duas contas. Tá bom. Eu pago para o comercializador, ou seja, para você que me vendeu energia, e continuo pagando um FII também para esse distribuidor, para essa concessionária local. Na verdade, é que na conta de energia nossa, que é bem confusa a conta, mas eu acho que já tem essas divisões todas lá, né? Ela já tem, exatamente. Ela já tem todas as divisões, porque nós pagamos várias tarifas, né, dentro da conta de energia. A grande sacada é o seguinte: o que a distribuidora me cobrava de energia, esse valor sai da conta dela, vai para esse comercializador, ou seja, né, a empresa que eu comprei essa energia, e a distribuidora aqui continua me cobrando os outros serviços que ela já pratica hoje. Legal. Tá, agora vamos lá, vamos entender então esse movimento, né? Como é que foi para você, você com a cabeça de varejo, mesmo com a cabeça de produto, entrar nessa empresa e que estágio que ela estava quando você entrou? No sentido de entender isso tudo. Eu sei que ela entendia que ia ter abertura, sim, tá sim. claro, mas entender como é que vai ser o problema a ter uma estrutura para atender isso são coisas diferentes. Como é que foi esse? Na verdade, assim, os problemas a gente foi aprendendo com o caminho, né? Tá. Aprendendo a resolver no dia a dia. Mas estruturalmente falando, foi até uma coisa que eu me surpreendi quando eu comecei minha jornada na Comerc. Eles já estavam se preparando muito bem para essa abertura de mercado. Fazia tempo já. O mercado ele abriu em janeiro de 24. Tá bom. Eu comecei a minha jornada em setembro de 23. Ah, foi perto. Foi perto, mas só que eles estavam já se preparando com sistemas, pensando já em desenhos de processos desde maio, junho de 23. Então, ali, quando eu entrei, o pessoal de tecnologia já estava ali mais ou menos que finalizando o desenvolvimento para os times ali começarem a homologação. Quando eu falo de sistemas mais core, né? Então, você precisa ali de um sistema que fature ali a energia, né? Que entregue essa conta ali para o cliente, que tenha todos os processos internos ali conectados com outros sistemas. Estavam ali desenvolvendo o portal do cliente, onde o cliente entra lá dentro desse portal, consegue fazer uma coisa bem bacana. Ele consegue comparar o mercado cativo versus o mercado livre. Ele consegue ver essa transição de economia que ele vai ter a partir do momento que a empresa dele de fato está dentro desse mercado. Legal. Então isso traz para o cliente também uma segurança, né, em saber que ele consegue acompanhar isso ali no dia a dia e saber que de fato, né, aquilo que foi vendido ali na ponta está sendo entregue a partir do momento que de fato ele faz parte ali do mercado livre de energia. Então é bem bacana, né, essa construção que foi feita. E eu cheguei ali mais com foco ali no varejo, de implementar sistemas mais focados no atendimento, na experiência do cliente. Então, a gente implementa ali um CRM, a gente implementa pesquisa de satisfação,
junto com outros times internos ali, o time de CX, a gente desenha uma jornada do cliente pensando no produto varejo. Então, desde da concepção ali do lead até o pós-venda. Então, a gente foi estruturando esses processos ali internamente para que as coisas fossem acontecendo ali de acordo com a abertura do mercado. E aí, cara, é uma coisa bem bacana. A gente nem previa, é óbvio, né, algumas coisas que aconteceriam durante a jornada. E por mais que você se prepare, que você tenha essa robustez, é o dia a dia que você vai aprender, né? Eu acho que não é só isso no segmento de energia, mas é em qualquer segmento, né? As porradas que você leva aí da vida, do cliente, em ter que responder algumas coisas bem doidas, né? Alguns problemas ali pontuais. É o dia a dia que vai te ensinando isso, mas eu acho que é bem importante porque vai te dando robustez, vai ensinando o seu time também como fazer, o processo que você precisa mudar, uma tarefa que você precisa automatizar, um treinamento que você não deu para o seu time, que você vai precisar fazer ali por conta desse problema que ocorreu. Então, eu acho que esse dinamismo, para mim também, ele foi muito importante quanto gerente da área, quanto gestor ali daquele processo, né? Porque você vai aprendendo com o cliente, também vai aprendendo com as pessoas, né, que tem esse expertise no mercado de energia. Então, você vai juntando ali as forças para entregar o melhor serviço ali, melhor prestação de serviço ali para o seu consumidor. Não, legal. Então você ficou um tempo preparando, Sim. sem ninguém na base, que é até um sonho de muita gente. Sim. Mas daí abriu a porteira em janeiro e começou. E como você falou, né? Eu previ 1000 coisas, mas não previ. Tem aquela que é imprevisível. Que Exatamente. vai ser no dia a dia. E até, só rapidinho, né? até as áreas da empresa, né, que não estavam acostumados com esse mercado, apesar da gente não ter ainda uma quantidade gigante de clientes, que é uma coisa importante a falar, que eu acabei esquecendo, bem saindo do forno aí, ontem o governo federal, ele chancela uma MP agora de um novo momento do setor elétrico. E pegando o gancho aqui do Mercado Livre, ele fala de novas aberturas. Ou seja, já estão programando o próximo... Exatamente, já está se programando as próximas aberturas aí do Mercado Livre. Então, em 2026, né, de acordo com essa MP aí do setor elétrico, a gente já começa com essas empresas pequenas, né, de menor porte, que hoje elas são classificadas dentro do grupo B, quando a gente fala do conceito de consumo aí do setor elétrico. Então, em 2026, de acordo com a MP, elas já podem migrar para o Mercado Livre de Energia. Tá bom. E em 2027 somos os residenciais, somos nós como pessoas físicas que poderemos, né, escolher qual será a nossa empresa aí, o nosso comercializador aí de energia. E aí é uma pirâmide em volume absurdo, né? Porque absurdo. Esse cara é pouquinha gente, aqui menos, tá? Isso. E aqui abre um leque muito grande, porque nessa abertura de 24 que a gente teve, a gente fala aí por volta aí de uns 170, 180 mil consumidores possíveis que podem fazer essa transição do mercado cativo para o mercado livre. A próxima. Aí a gente já fala de milhões, e quando vem o residencial, muito mais milhões que isso. Então, as empresas, óbvio, né, com essa notícia que nós tivemos aí, com certeza vão precisar se preparar muito em processos, em sistemas, em treinamento de times, para consumir, né, esse novo momento que está por vir aí, que a gente fala em 2026, mas já está aí, né? Não tem... É uma correria que vão ter que fazer durante esse final aí de 2025 e para começar aí o ano de 2026 já com essa possibilidade dos clientes já começarem a migrar para o Mercado Livre. Legal. Você falou muito de, coisas inesperadas que aconteceram, ok, normal, mas como é que foi o seu papel num processo de melhoria contínua? Porque o papel do CX, até onde eu entendo, sim, você pode abarcar ali atendimento também, mas é uma parte importante de estou escutando tudo isso aqui, deixa eu digerir tudo isso e passar, time de produto,
isso aqui tá com problema. Time de operação, logística, sei lá, passar para os times as melhorias. Como é que foi esse processo de melhoria contínua logo no primeiro ano, que devia ter um monte de coisa chegando? Foi muito bacana você tocar nesse ponto, porque a empresa ela foi aprendendo, né, a como ela se comportar perante esse novo processo, esse novo mercado. E a gente que estava ali na ponta, né, que a gente estava atendendo o cliente ali, e muitas vezes, Matheus, esse cliente, ele é um consumidor que ele não entende do mercado, porque para ele é muito novo. Quando a gente fala de grandes consumidores, para você ter uma ideia, essas big companies, elas têm áreas de energia dentro das empresas. Então você tem ali engenheiros, pessoas totalmente... Conhecem tecnicamente do setor. Então, quando você vai discutir com essas pessoas, você precisa ter uma robustez aqui do outro lado, que essas pessoas, de fato, né, você tem ali, né, reuniões que as pessoas vão começar a falar de consumo, de redução, de previsibilidade financeira, porque tudo isso mexe muito com o orçamento da empresa. Então, ali é um jogo ali entre cliente e empresa ali que está entregando a energia, que acontece ali, às vezes, até semanalmente. E é um outro nível de discussão. É outro nível de jogo. Discutidos aqui muito outra técnico, coisa. É muito Perfeito. técnico. Agora você pega esses novos consumidores... A academia, vamos usar o exemplo. Vamos pegar uma academia, vamos pegar uma clínica médica. São pequenos negócios, mas que tem um volume ali significativo ali de energia. Se você pegar uma clínica médica, ou até um hospital, sei lá, com um porte um pouco menor, eles precisam... É o core business ali, né, da empresa. Então, eles, mesmo assim, eles têm dificuldade de entender o mercado. E muitas vezes eram dúvidas que você fala, poxa, não acredito que a pessoa está me perguntando isso. Mas, quando você para pensar, você fala assim, poxa, faz sentido, porque é um produto novo para o mercado. O brasileiro não conhece, na sua grande totalidade, o que é mercado livre de energia. Uhum. Então, esse cliente ele vem muito cru aqui para a gente, com muitas dúvidas. Só para você ter uma ideia, qual que era o grande objetivo, a grande estratégia? Acredito que não só da Comerc, mas das outras empresas comercializadoras de energia que nós temos aqui no país, era a gente montar um processo automatizado, onde a pessoa entrava no app ou entrava no portal e se autoatendia. Quando eu cheguei... mundo ideal para toda empresa. Mundo ideal para todo mundo, né? Gostaria, é o mundo... Estado da arte. Estado da arte, exato. Quando eu entrei na Comerc, eu ouvia muito disso, eu falava assim, gente, vamos com calma, talvez não seja tudo isso. E no final do dia não foi. Não, a gente olha para uma Vivo, a gente olha para um monte de empresa grande que está aí há não sei quanto tempo, que adoraria ter isso e não conseguiu. Como é que a gente está começando amanhã vai conseguir... Exato, virar chave, é complicado. Então, você tinha, óbvio, né, essas dúvidas, essas insatisfações até assim do consumidor. Você imagina, o cara tem que comparar uma fatura que ele tem do mercado tradicional com uma fatura do Mercado Livre. Ele queria entender de onde estava vindo essa economia, porque o que nós, né, vendemos para esse cliente é uma previsibilidade financeira. É um controle melhor do seu orçamento. É uma economia, muitas vezes, que gira entre 20%, 25%, 30% da sua conta tradicional. E isso... para esses small business, vamos chamar assim, é muito relevante. Para todo mundo, para o grande também é. Para o grande também é. Mas para esse cara que é um pouco menor, é um dinheiro que ele deixa de gastar hoje pagando, né, as suas contas de energia, e ele vai investir em uma outra coisa da empresa dele. Então, isso é muito importante o consumidor entender. Então, nós tínhamos, enfim, né, essas dúvidas, outras reclamações. Para você ter uma ideia... A gente, da mesma forma que quando você não paga a sua conta de energia, a distribuidora vem lá e desliga a luz da sua casa, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Vocês também fisicamente... porque na verdade, não é fisicamente. O que nós fazemos? Nós avisamos... quem faz nós avisamos a distribuidora...
E ela vai ter que ir lá fisicamente no ponto e cortar a energia se o cliente não pagar. Tá bom. Até por esses processos a gente passou, e era super novo, porque envolvia cobrança, envolvia jurídico, envolvia uma área um pouco mais de regulação, envolvia gente do atendimento, enfim. Eram áreas que não. Foi um processo super novo. A gente apanhou ali no início de como fazer, e hoje, óbvio, a gente já está um pouco mais avançado. Mas você imagina, processo novo para a empresa. Então, você vai ter que sentar com um monte de área ali no final do dia e falar assim, como é que a gente vai desenhar esse processo que lá no começo do jogo a gente não tinha. Que era só apertar um botão. Exatamente. Quando a gente desenhou tudo era apertar desliga. um botão e não foi. Muitas vezes o cliente queria que nós fizéssemos reuniões com ele para explicar todo esse processo. E não estava previsto no meu orçamento, não estava previsto na contratação de pessoas. E óbvio, a gente até para manter esse cliente na carteira, pensando, né? Porque é um contrato de médio prazo. E lá na frente você tem o poder de renovar esse contrato. Então, muitas vezes, a gente presta até um serviço a mais para garantir uma renovação no futuro. Mesmo a gente não recebia nada por essa consultoria, por essa disponibilidade, mas nós ali fazíamos porque nós entendíamos que essa centralidade do cliente, essa consultoria, esse atendimento mais especializado pode fazer diferença lá na frente para o cara renovar comigo. Por quê? Você imagina. É o que vai fazer diferença. É o que vai fazer diferença. Porque a energia é a mesma que ele recebe. Exatamente. A rede que está entregando é a mesma. A diferença é o atendimento e preço. Mas o preço isso você também não faz muita mágica. Então, é isso aí. No final do dia, o quanto ele confiava em você e quanto ele tinha essa facilidade de resolver o problema com você. E de ter contato com as pessoas que estão ali no time, de poder mandar um WhatsApp, de ligar para alguém e ser atendido. Então, tudo isso, no final do dia, conta. Porque você imagina, daqui 2, 3 anos, quando o cara for renovar o contrato, não sou eu só que você, o cara legal ali, fala, só renova comigo. Vai ter um monte de gente ali, um monte de concorrente falando, não, esse é meu preço, vem comigo. E aí se o cara tem esse histórico que marcou ele durante essa jornada, por mais que o meu preço ainda não seja um preço que bata ao mercado... Abaixo, você fala, cara, esse aqui eu sei que não vai me enganar. Esse que não vai me dar problema, então eu fico com você, entendeu? Perfeito. Ô, Rodrigo, eu sei que tem outros, né? Então você tem ali energia, ok? Aí você tem gás, você tem água e internet. Aqui a internet já não entra porque já é privada, vamos dizer assim. Mas gás e água, tem-se ideia, não sei se você conhece também, tem-se ideia de abrir esses mercados também ou é só para energia? Como é? Cara, água eu não tenho certeza do que eu vou te falar, mas o setor de gás já tem alguma coisa assim em andamento também para que esse mercado possa ser aberto. Mas ainda um pouco mais embrionário do que o mercado de energia, mas acredito aí que nos próximos anos isso possa acontecer. Legal. E quando você foi fazer essa estruturação, né? Pode ser nesse caso ou até num outro caso que você contou, que você montou tudo do zero ali. Como é que foi para escolher os canais, assim? Você contou aqui, né? Pô, eu queria ter o portal. Óbvio. Mas já que não dá para ter o portal, como é que foi a estratégia de pensar quais canais ter, não ter? Eu acho que é bom você tocar nesse assunto de estruturação de canais, enfim, de times, porque aquilo que você falou, né? A minha carreira ela foi construída de etapas, que uma etapa foi pendurando na outra para eu poder chegar onde eu tô indo agora. E quando eu estava lá na Vivara, eu tive que fazer um pouco dessa construção. Apesar da Vivara já ser uma grande empresa, né, muito renomada, estruturada no mercado, quando eu entro lá, a área de atendimento ela precisou passar por uma transformação quase 360. Apesar de eu ter colocado o call center para dentro, né, ele não era mais um BPO, mas ele fazia parte da nossa estrutura ali de funcionários. Ali eu já tive que fazer uma mudança de canais. Então, por exemplo, ali, na época, eu implementei um chatbot. Eu implementei um WhatsApp. E isso foi me dando muita bagagem para quando eu chego aqui na Comerc, que foi a minha última experiência profissional, isso já fica um pouco mais claro para mim. Quais são os canais que eu preciso colocar em prática? E aí, Matheus, eu te falo uma coisa. O consumidor, ele quer ser ouvido.
Então, uma coisa que eu não concordo que algumas empresas fazem, mas porém respeito, porque cada uma dentro das suas estratégias sabe o que faz, ou deveria saber, limita-se os canais de atendimento. Então, há empresas hoje que não há atendimento telefônico. Mas se o seu cliente hoje, ele gosta de falar por telefone, é importante ter. Apesar de ser um canal hoje mais caro, nós sabemos que ele é um canal mais caro, mas que se você comparar com o passado e pegar os novos dados, né, o novo modelo de atendimento ao cliente, ele não está mais no top one. Ele tá sendo substituído pelo chatbot, o WhatsApp, enfim. Mas o que eu pensei, eu vou colocar todos os canais para funcionar. Então, ali, hoje, nós temos telefone, nós temos WhatsApp, nós temos e-mail, nós temos portal de atendimento, nós temos app. Então, a gente foi juntando ali todos os canais para que, de fato, onde o cliente quiser falar, precisar falar conosco, todos os canais ali estão abertos para que ele tenha esse contato ali com o time de atendimento. E uma coisa bacana de falar, a gente teve, pelo primeiro ano de operação ali dessa área de varejo ali dentro da estrutura, a nossa nota de CSAT ela foi muito alta. Ela foi muito alta. Por quê? Vocês mediam quando tinha o BPO? Não, aí vamos só trocar. Só trocar um pouquinho. Aí eu tô falando BPO quando era a Vivara. Ah, você tá falando Tô falando da Comerc. Desculpa. Tô falando da Comerc. Tá. Então, a gente não tinha. Não tinha. Então, a gente começou a medir, né? A gente começou com o CSAT, depois começou com o NPS, mas a nossa nota de CSAT, que é óbvio, né? O atendimento ali com o consumidor, se você comparar, né, com outras empresas do mercado, ela foi super alta. Nesse um ano. Ela já nasceu bem... Ela já nasceu bem... Por quê? Ela já nasce bem estruturada. Porque eu estruturo ali os canais, eu contrato pessoas, eu treino pessoas e eu tenho também os sistemas ali de suporte que outros profissionais da empresa foram também batalhando ali, desenvolvendo, homologando e colocando isso no ar. Então, a questão da tecnologia, né, alinhada ali o atendimento, vamos colocar assim, mais humanizado, ela também deu um match super importante para que nós pudéssemos ter essa nota aí de satisfação bem alta. Legal. Quando a gente fala de jornadas mais a longo prazo, eu acho que você teve 2 desafios que são difíceis de medir. Então, na Vivara cara, comprei, sei lá, a aliança da minha esposa de casamento, na Vivara. Eu não comprei mais nada. Não é porque eu não gostei, é simplesmente porque eu não casei de novo, sei lá, não importa. Então, assim, difícil de saber, pô, não voltou por quê? E no mercado de energia também, você falou que é um contrato de médio prazo. E aí a minha pergunta é, principalmente nesse segundo caso, como medir, fazer métricas intermediárias para tentar prever, esse cara vai renovar ou não? Existia essa preocupação? Com certeza, um ponto bacana que você tocou, porque quando a gente construiu a jornada do cliente junto ali com um time específico de CX, né, contratamos uma consultoria para até nos ajudar nesse mapeamento, quando a gente olha aí os pontos de contato que o cliente tem na marca, a gente foi tentando ali colocar algumas pesquisas. Tá bom. Então, para você ter uma ideia, dentro do processo de migração que nós chamamos para o mercado livre de energia, por exemplo, você assinou um contrato comigo hoje. Dentro da atual regulação, eu só consigo migrar você após 180 dias. Então, Independente de ser antes de 2014 ou agora? De 24. Independente. Hoje a regulação ela prevê 180 dias. Mais para frente tem alguns estudos falando para reduzir isso para 90, mas hoje o jogo é esse. Tá. Então, imagine esse cliente estar aqui comigo 6 meses, ele ainda eu não estou fornecendo nada para ele. Mas ele já é seu cliente. Mas ele já é meu cliente. Então, dentro desse processo de migração, ele tem algumas etapas que são necessárias para que isso ocorra até a finalização do processo e, de fato, ocorrer ali o primeiro faturamento no Mercado Livre. Então, eu preciso avisar a distribuidora local que esse meu cliente quer
cancelar esse contrato com ela, porque hoje o contrato regulado está com ela. Então eu preciso avisar esse cliente, essa distribuidora. Ela precisa me dar uma anuência, ok, pode seguir. Existem alguns outros trâmites ali que às vezes o seu relógio, o seu medidor, ele não está em compliance com esse novo modelo. Então eu preciso contratar uma empresa ali para fazer toda uma readequação ali da sua estrutura, da sua cabine de medição. Além disso, eu preciso pegar os dados desse consumidor, fazer um cadastro dentro da CCE, que é a Câmara Comercializadora de Energia, ela que ajuda em todo esse processo do Mercado Livre, é como um órgão regulador onde ela fala, unidade pode migrar, não pode migrar. Então, todo esse processo aqui acontece nesses 180 dias. Por trás dos panos, por trás dos você panos. Sabendo, eu como cliente não sabendo nada. Exatamente, por isso que eu falei aquela hora, né? Muitas vezes o cliente entra para o Mercado Livre e não sabe nada disso que eu falei. Ele fica com a ânsia ali de migrar, mas o processo ainda ele é um pouco demorado, moroso. Então, a gente precisa medir a satisfação do cliente nesse período também. Então, a gente manda algumas pesquisas de CSAT, a gente manda alguns comunicados para esse consumidor, para ele não ficar perdido, dizendo, olha, você tá na fase 1, agora você vai para a fase 2. Até porque assim, faz 3 meses que eu fechei esse negócio. Não aconteceu nada. Cadê minha conta? E cadê esses caras? Exato. Então cada pedacinho, né, cada momento ali, cada fase, a gente mandava comunicado ou pelo WhatsApp, ou mandava comunicado via e-mail. Eu tinha uma pessoa do time que fazia o onboarding com esse cliente, aí é de ligar mesmo e falar com esse consumidor, muitas vezes pelo telefone, ou se ele não quisesse falar comigo, a gente mandava um WhatsApp, mas essa conexão, ela não pode, a gente entendeu que ela não pode ficar fria. Né? Porque ele fica muito tempo, teoricamente, em stand-by, até que meu primeiro faturamento ocorra. E aí meu primeiro faturamento ocorreu, a cada 3 meses eu vou mandando uma pesquisa para ele, para de fato eu consegui entender se aquilo que lá atrás o meu time de vendas prometeu para ele, de fato está sendo cumprido. Porque no final do dia, Matheus, o que o cara quer? Redução. Redução da conta de energia. E aqui eu tenho um calor, porque já, por exemplo, a gente manda no 3º mês o NPS, ele já passou 3 meses, então ele consegue sentir, poxa, valeu a pena. Tá, eu tô com uma redução bacana aqui de conta. Depois de 3... Aí você tá mandando antes de virar, e depois da virada, 3 meses você manda um novo. Mas eu mando uma pesquisa nova, eu mando um NPS aqui nos 3 meses. Antes eu não mandei NPS, eu só mando o CSAT. Tá bom. Pra ele validar um pouco da comunicação, da satisfação com o processo, se ele precisou entrar em contato comigo, como foi meu nível de atendimento. Então, um pouco, teoricamente é um pouco mais genérico, focado muito nesse processo aqui de migração. Aí quando eu falo NPS, aí eu já olho todo, né? Aí eu já olho não só esse isso... onboarding e os 3 primeiros meses exato, de redução de conta. Aí é algo que eu já vou ali pescando esse cliente ali para esses passos, né? Para eu entender esse passo a passo aqui, até chegar lá no momento de eu renovar o contrato com ele. Então, eu tenho uma base histórica aqui desse consumidor de saber como foi o meu relacionamento com ele durante esse período, para lá na frente eu ter um pouco de munição aqui do meu lado para conseguir entregar para ele uma renovação, um novo contrato, enfim, conseguir fazer ali de tal modo que ele continue comigo. Legal. Você tocou num ponto de venda, né? Que aí é a importância também de alinhar. Porque, beleza, os caras estão vendendo pra caramba, colocando na base, 6 meses depois começa a entrar e a galera começa a ficar puta e aí estoura em você, porque a venda eventualmente foi mal feita, não tô dizendo que é o caso. Sim. Só como exemplo. E aí, qual trabalho foi feito e como é que foi esse processo de integrar com vendas e como é que vendas consegue bater na padaria lá e conseguir vender? Como é que é isso? Um produto complexo, como você me falou. De fato é um produto complexo, então os times de venda também precisam de muito treinamento para conseguir chegar ali no cliente, apresentar um produto que caiba, né, dentro ali das condições. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É óbvio, a gente não pode dizer que não aconteceu.
Já aconteceu algumas vezes do time de vendas prometer uma coisa e no final do dia o cliente ou entendeu outra coisa completamente diferente, ou às vezes até agiu de má fé. Tá, Então sim, tem esses dois contrapontos aqui, mas é uma construção. Então, a gente tinha ali algumas reuniões mensais ali com o time de vendas para colocar algumas cartas ali na mesa, para a gente estruturando os nossos processos, tanto do lado deles como os nossos aqui, quando a gente fala na parte mais aqui consultiva, porque no final do dia é o seguinte, né? O cara vendeu, ele tem que ir para a próxima. Porque ele tem a meta ali para bater, ele é exigido por isso. E quem acaba pegando o bônus ou ônus é o time de atendimento. Isso, eu não estou falando de um Bem, não, segmento energético, isso né? é normal. Isso é normal para qualquer empresa. Quando a gente olha tanto B2B quanto B2C. Quando eu trabalhava na Vivara, a gente tinha um monte de problema também de venda, de lojas que caía ali para a gente gente tinha que resolver. E o time de atendimento ali para resolver, Sim, né? sim. Acho que essa é a grande questão. Mas o que eu acho que é importante frisar é isso, né? É essa junção aqui de times, e os times, no final do dia, precisam entender, né? Que eu acho que esse é a grande problemática e talvez o maior desafio ali tanto da liderança de vendas, a liderança de atendimento, CX, colocar os assuntos ali na mesa, a gente tem uma maturidade ali grande, e falar assim, poxa, tá com pau aqui, preciso resolver, tá com pau ali, preciso resolver. Porque no final do dia, o cliente comprou sua marca. E ele não quer saber se você é de vendas, se você é de atendimento, você precisa resolver a bucha dele. Então era isso que a gente buscava ali no dia a dia, conscientizar os times para que o processo deixasse de ter alguns pontos ali de fricção e ele se tornasse um pouco mais simples ali de andar e, enfim, do cliente entender. Legal. Quando a gente fala... Eu tenho uma dúvida, na verdade, né? Você falou de B2C e B2B. Antes eu separava bem B2C e B2B, daí trouxeram alguns exemplos para mim. Tá bom, e se um bilionário compra um iate? Mais parecido, muito mais parecido com uma compra B2B, porque vai ter um gerente, vai ter não sei quem, vai ter uma galera envolvida na compra, Sim. na escolha, do que quando uma empresa compra um parafusinho. Ou compra, sei lá, uma água para colocar na sala de reunião, né? Então, a minha primeira pergunta é, você que já passou por vários mercados, aí tanto mercados de B2C de luxo, você acha que a régua seria só por ticket de compra e não mais B2B ou B2C? Ou seja, depende do ticket que estão comprando, vão encarar de uma maneira diferente? Ou mesmo tickets altos, sei lá, se uma empresa comprando uma coisa de 10 mil reais, uma pessoa comprando uma coisa de 10 mil reais, é muito diferente ainda como eles encaram. Como é que você viveu essas experiências todas? Como é que você sente? Ou um consórcio? Pô, é um produto caro. Apesar de eu não pagar tudo à vista, é um produto caro. Pô, é meu carro, né? Sim, sim. Mas eu queria entender um pouco dessa diferença. Se você encara a régua para separar o B2B e o B2C mais pelo ticket, ou também tem ticket e se a empresa compra de um jeito, se é... Aí eu acho que são alguns pontos que eu quero trazer aqui. Tá. Quando eu falo de B2B, o que vem acho que na cabeça de muitas pessoas é uma venda consultiva, é uma venda de relacionamento. Tá bom. É uma venda que, na verdade, é o que você falou, né? Eu vendi aqui hoje, mas existe aqui um time aqui por trás, né? Por trás no sentido de ter esse relacionamento durante, por exemplo, uma vigência de um contrato, porque a minha meta é renovação. No final do dia é isso. Quando eu olho para o B2C, pegando, por exemplo, o exemplo da Vivara, a gente tinha ali algumas réguas de relacionamento ali que a gente precisava ficar um pouco mais observador, vamos chamar assim dessa forma. Porque nós tínhamos clientes que tinham vendas recorrentes. Tá bom. E aquilo que você falou. Eu tinha um cara que comprava uma aliança hoje e, sei lá, entrava na loja daqui 5 anos. Como é que a gente consegue atender todos esses públicos? Por exemplo, lá, quando eu falo especificamente de atendimento, nós tínhamos ali uma segmentação ali por cliente. Então, clientes de valores X a Y, por exemplo, eu tinha uma fila específica de atendimento para atender esse cara.
Os que eram mais de tantos R$ 1.000. Exatamente. Eu tinha essa fila, e aí, se a bucha era grande, eu tinha uma pessoa que tinha que acompanhar esse cara até finalizar ali o processo dele. Quando é um ticket ali menor, é óbvio que você precisa atender o cliente como um cliente premium, vamos colocar dessa forma. Mas ali já é mais volume, né? Ali já é um pouco voltado ali pro... Ah, vai no meu site, vai no meu portal, ali tem essa informação. Porque se eu fizer venda consultiva para toda essa carteira, Não paga. não paga a conta, né? Eu fico ali no vermelho. E então, ali no varejo, né, varejão mesmo, né, pensando ali, Vivara, funcionava um pouco dessa forma. Quando eu venho aqui para a Comerc, hoje ainda o meu cliente é B2B. O B2C vai vir para o futuro. O B2B hoje é aquilo que eu falei. Muitas vezes eu tenho que fazer um relacionamento com ele consultivo. Eu tenho que mostrar para ele que a conta de energia dele, ela tá vindo com redução, porque é aquilo que eu prometi. Eu tenho que explicar para ele, muitas vezes, até os impostos que estão envolvidos ali em toda essa transação, para ele de fato entender que ele não comprou gato por lebre. Que de fato ele comprou energia de uma empresa que tem uma grande tradição de mercado e ela sabe o que ela faz. Ela precisa passar isso para esse consumidor de uma forma que ele entenda de fato e que, beleza, a partir desse momento ele pode andar com suas próprias pernas, mas muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás e fazer essa consultoria aí para o cliente seguir e de fato entender que ele fez um bom negócio e que o mercado livre de energia vai trazer para ele, né? Aquilo que a gente falou, né? A previsibilidade financeira, a redução de orçamentos. Muitas empresas também, óbvio, né? Preocupada com práticas de ESG, que também isso é muito importante, porque uma grande parte dessa energia do mercado livre de energia são de fontes renováveis. Então isso é super importante para esse novo mercado também, né? De você comprar a energia um pouco mais limpa, uma energia que vem da fotovoltaica, que vem de uma energia eólica, enfim. Que isso no mercado tradicional não ocorre, porque você está falando muito ali de hidrelétrica, mas no mercado livre sim. Então toda essa contextualização ela é super importante nesse processo. Legal. Rodrigo, chegou a nossa hora aqui. Cara, muito obrigado. Foi uma baita aula, tanto de como misturar esses segmentos todos diferentes, como você foi construindo na sua cabeça e usando o melhor de cada lugar no lugar seguinte que você foi. Adorei o papo, cara. Obrigado. Cara, agradeço aí, Matheus. Foi muito bacana participar aí desse podcast aqui dos Magos do CX. Como eu te disse, né? Tô indo para uma próxima etapa aí de carreira, mas tendo aqui a experiência do cliente como um grande patamar para futuras construções. Muito bom. Então é isso, obrigado aí, espero ter correspondido aí nesse nosso bate-papo e estamos aí disponíveis aí nas redes sociais, no LinkedIn também. Quem quiser contato aí, só me procurar, Rodrigo Topan ali no LinkedIn que a gente bate um papo. Fechado, cara. Obrigadão. Obrigado, valeu.